I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Fala galerinha do oitavo, nono ano, eu sou o professor Maximiliano Marques e na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os conectivos, que está dentro do assunto de recursos coesivos, ou seja, vamos falar um pouco sobre coesão, que é um dos elementos que faz um texto ser categorizado como texto. Então fica ligadinho na nossa aula de hoje, que essa temática é muito importante para que vocês possam entender sobre construção de texto. Recursos coesivos. Ao falar de recursos coesivos, nós estamos falando vamos falar especificamente hoje dos conectivos, né? Que faz a referência à ideia de conexão. Lendo no slide, é isso mesmo. Os conectivos possibilitam a conexão de elementos da língua. São responsáveis por aquilo que nós chamamos de coesão textual, o que é fundamental para que um texto seja coerente, né? Aí do lado nós temos a imagem de um tecido, né? Até porque a palavra texto, ela tem relações com a palavra tecido. A ideia de texto é a mesma ideia de um tecido, algo que é construído, bem elaborado e forma um todo. E a coesão textual, né, é a ligação entre os elementos da superfície de um texto. Coesão é um aspecto que zela em uma perspectiva estrutural pela relação entre as palavras, frases, períodos e parágrafos entre um texto, né? Quando a gente observa um texto, a gente percebe que tudo, um texto bem escrito, na verdade, nós percebemos que tudo está ligado ao todo, né? Um parágrafo ele está ligado a um outro de alguma forma. Então, esses elementos que fazem essas ligações entre os parágrafos, entre as frases, entre o que é dito e o que é dito num dado momento e que é retomado depois, são elementos coesivos, né? Então, quem vai exercer essa função de conectivo são, segundo parágrafo, as conjunções, os advérbios, as preposições, as expressões adjetivas, e eles vão ligar, como já foi falado, frases, orações, parágrafos e etc. Aqui nós temos, na nossa aula de hoje, nós vamos apenas apresentar alguns dos muitos milhares de conectivos que temos em língua portuguesa, e esses conectivos eles vão dar algumas ideias, a ideia de adição, de oposição, de conclusão, de concessão, de dúvida. Aqui a gente pode destacar na adição, o em primeiro lugar, ou além disso, na oposição, porém, contrariamente, na conclusão, logo, pois, assim, por isso, na concessão, o apesar de, ainda que, embora, dúvida, talvez, é provável, é possível. Nós também temos alguns que indicam certeza, causa, exemplificação e comparação. No caso de certeza, é evidente que, certamente, causa, pois, pois que, visto que, exemplificação, por exemplo, exemplificando, isto é, tal como. Comparação, nós temos o da mesma maneira, da mesma forma, como, similarmente. Então, são palavras que elas existem no âmbito gramatical, servindo apenas para fazer essa ligação, né? Essa estrutura entre os parágrafos, entre as frases, entre as orações, entre os períodos. Então a ideia é fazer esse encadeamento do texto como um todo, que é o papel dos conectivos que nós estamos estudando na aula de hoje, tá certo? Nós vamos ver agora na prática nos exercícios que foram propostos pela rotina número 30, tá bem? A hora de praticar primeira questão. O aumento do efeito estufa ameaça plantas, diz estudos. O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis e das queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Cientistas da Universidade de Basel, na Suíça, mostraram que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos incalculáveis na agricultura de vários países, né? O texto acima, né, possui elementos coesivos que promovem sua manutenção temática. A partir dessa afirmação, conclui-se que, né, os elementos coesivos são justamente essas palavras que nós vimos nos slides anteriores, né, são essas palavrinhas, que elas têm a função de promover não só a manutenção temática, né? A manutenção temática diz respeito ao tema, nós estamos falando aí de uma questão ambiental, do começo ao fim,
como também da estrutura desse texto, né, de como essas palavras elas se relacionam umas com as outras. Então ele está pedindo uma conclusão que a gente pode fazer a partir da análise desses elementos coesivos. Vamos analisá-los? Na letra A, ela diz o seguinte: a palavra mas também se opõe à afirmação inicial do texto. Deixa eu usar bem aqui minha canetinha. Nós vamos procurar mais também. Bem aqui, né? Vamos fazer uma nova leitura para ver se realmente se opõe à afirmação inicial do texto. O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis e das queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. A ideia aqui do mais é realmente de oposição, porém nesse texto em específico, a gente pode observar que não temos aí uma ideia de oposição, mas temos uma ideia de adição. O mais, num estudo que a gente vai fazer daqui a pouquinho, em outra rotina, a gente vai ver que o mais ele pode funcionar sim com a ideia de adição. Então aqui ele não está se opondo, mas sim fazendo uma adição de ideias, ok? A a letra B. A palavra embora inicia uma explicação, né? Cadê a palavra embora? Embora o dióxido de carbono. Se nós formos voltar ao quadro, nós vamos perceber o quê? Que a palavra embora, ela tá bem aqui, né? Ela dá uma ideia de concessão e não a uma ideia de explicação, tá certo? Existem outros conectivos que podem dar essa ideia de explicação. O embora não é um deles, então não considera nem a nem a B, né? Por enquanto. C. As expressões consequências calamitosas e efeitos incalculáveis reforçam a ideia sobre o perigo de efeito estufa. Então vamos procurar essas duas expressões aqui, né? Consequências calamitosas e efeitos incalculáveis. Então, o texto todo está falando dessa questão do efeito estufa. Vamos analisar o seguinte: essa manutenção temática que a gente falou ali na primeira questão, se você está falando de um texto sobre animais, então você vai ter ali a presença de diversas palavras ligadas ao universo dos animais. Se você está falando sobre tecnologia em seu texto, você vai ter uma série de palavras relacionadas à tecnologia. E aqui, se você está falando sobre perigo de efeito estufa, então você vai ter uma série de palavras que indicam esses perigos, né? Então essas consequências calamitosas e efeitos incalculáveis mantêm essa temática, né, dos perigos do efeito estufa. Então, essa daqui está corretinha. Vamos só analisar a letra D para ver se a gente fecha com a letra C. O uso da palavra cientistas, bem aqui, ó, é desnecessário para o sentido do texto, uma vez que o texto se refere ao estudo científico. É possível que existam palavras meio que desnecessárias para que você possa entender, né? Os termos acessórios, né? Os termos acessórios das orações geralmente são às vezes palavras desnecessárias para o entendimento dos sentidos. Elas enriquecem, mas podem ser desnecessárias. Aqui nós podemos observar que cientistas da Universidade de Basel mostraram que essa palavrinha aqui, cientistas da unidade Basel, é o núcleo desse sujeito. Então nós temos aqui uma palavra que está no sujeito. Se ela está no sujeito, então ela não é desnecessária. Ela é mais que necessária, porque a estrutura básica de uma oração, lembrem, é sujeito, predicado. Então a letra D também está errada. Só podemos marcar aqui letra C. Segunda questão. No trecho, embora o dióxido de carbono seja essencial, o termo em destaque, que é a palavra embora, pode ser substituído sem alterar o sentido por. Não está marcado aí na rotina de vocês, eu peço que vocês marquem, mas o termo que está querendo ser estudado, que deve ser estudado, é o embora, que é o conectivo, que é o assunto da nossa aula, certo? Sem alterar o sentido por. Então nós vamos voltar lá no embora, lá naquela tabelinha. Ele está aqui, né? Já está marcadinho. Então, quais termos que podem dar essa ideia de concessão além do embora? O apesar de, o ainda que, o mesmo que, por mais que, se bem que, ainda assim e mesmo assim. Vamos ver se tem alguma dessas. Alguma dessas está aqui. Uma vez que não está, né? Assim como.
Da mesma forma também não é ainda que está lá na tabelinha. Então não tem como errar essa daí não, muito facinha. Terceira questão, na tirinha abaixo, o conectivo que estabelece uma relação de conclusão é... Precisamos ler a tirinha, não é impossível a gente responder sem fazer a leitura da tirinha. O menino maluquinho fala o seguinte: a situação é insuportável, inaceitável, imoral, inconsequente. Precisamos de medidas drásticas, enérgicas, imediatas. Por isso eu peço calma. Ele já está falando que nem os políticos da TV. Né? Então ele está pedindo o conectivo que estabelece relação de conclusão. Vamos voltar à nossa tabela? A conclusão está aqui, ó. Logo, pois, assim, por isso, por conseguinte, portanto, enfim, em conclusão, concluindo, em suma. Temos por isso, né? Vamos ver. Por isso. Então, o conectivo que dá essa ideia de conclusão é o por isso. Você sempre utiliza esse conectivo quando você tem uma noção de conclusão. Então, é ele. Próxima. A alternativa que tem um conectivo que estabelece ideia de comparação é: assim como sua irmã, Patrícia aprecia literatura. É evidente que Patrícia aprecia literatura. Patrícia aprecia literatura, visto que lê bastante. Patrícia lê muito porque aprecia literatura. Então vamos voltar lá nos conectivos que dão ideia de comparação, né? Da mesma maneira, da mesma forma, como, similarmente, correspondentemente, assim como. Então, essa ideia aqui do assim como, ela vai dar uma ideia de comparação. Assim como eu dou aula, você está estudando, né? Então aqui nós temos sempre uma ideia de comparação. Quando nós temos essa ideia de comparação, nós temos um conectivo de comparação. Nossa aula, infelizmente, acabou, tá certo? A gente fica por aqui, mas a próxima rotina nós vamos falar de um outro assunto bem parecido com esse aqui. Então fica ligadinho e até mais!